Olá, meus alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, eu vim gravar mais um vídeo, ainda sobre o reino das plantas, só que agora nós vamos para o último grupo. Já estudamos briófitas, que é da mais simples, os musgos, pteridófitas, as primeiras a apresentar vasos condutores, gimnospermas, que são as que possuem semente já, que é outra novidade evolutiva, né? Sendo que essas sementes são nuas. Esses três grupos têm, comparado com esse grupo que nós vamos estudar agora, poucos representantes, né? As angiospermas, elas são o grupo mais numeroso, certo? A partir de agora nós vamos conhecê-las. As angiospermas é o grupo de plantas considerada completa. É aquela planta que vai apresentar todas as partes, como a gente estuda lá no primário. Raiz, caule, folha, flor e fruto. Então, o único grupo de plantas que vai apresentar todas essas partes são as angiospermas, ok? Então, o que nós vamos ver com o estudo das angiospermas? Não vai ser apenas nessa aula. Eu vou ter que dividir em várias partes, por ser um conteúdo um pouco mais complexo, né? Então, a gente vai dividir o estudo das angiospermas em várias partes, certo? Características gerais, vamos ver hoje, classificação, a gente já vem vendo desde o início. Ciclos reprodutivos também, cada grupo tem o seu ciclo reprodutivo, nós vamos ver o das angiospermas, não hoje, em outra aula. Fisiologia, vamos estudar um pouquinho, vai ser dividido por órgãos. Histologia vegetal, vamos estudar depois. Flores, frutos e sementes também. Polinização e germinação, ok? Angiospermas e gimnospermas formam o grupo das plantas com sementes, mas nas angiospermas as sementes se encontram dentro de frutos, os quais se originaram de flores. Então, as novidades evolutivas aqui nas angiospermas são essas duas palavras que estão em negrito, frutos e flores, ok? Entre os vegetais, as angiospermas têm o maior número de espécies. E no ambiente terrestre, elas são os principais produtores de matéria orgânica. Então, aí eu tenho um exemplo, né? A mangueira. Então, a maioria das plantas que a gente conhece são angiospermas. Se ela tiver presença de flor e fruto, então é angiosperma. A semente nas angiospermas, ela está guardada dentro do fruto. Então, o que nós vamos estudar hoje? A raiz. Certo? Vamos começar estudando a raiz. A cada semana a gente vai estudando uma das partes da planta, das angiospermas. Funções da raiz: acumular reservas nutritivas para a planta, fixar o vegetal no solo, absorver água e sais minerais. A água e os sais minerais, ela é chamada de seiva bruta. Então, observem aqui nesse desenho. A seiva bruta, ela está representada por essa setinha vermelha, né? De onde ela vai ser absorvida? Do solo, através das raízes. Então, do solo, o que nós temos na seiva bruta? Água e sais minerais, que são substâncias inorgânicas, certo? Essa substância inorgânica vai ser absorvida pela raiz e tem que chegar até a folha do vegetal. Ok? Na folha do vegetal, aí nós temos a transformação. Através de quê? Do gás carbônico e da luz do sol, num processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas, pois as células que se encontram nas folhas são cheias de cloroplastos, que são aquelas organelas que só existem na planta, que tem a substância verde chamada clorofila, que consegue absorver a luz do sol, transformando essa matéria inorgânica que foi recebida, a seiva bruta, em seiva elaborada. E o que nós temos de especial nessa seiva elaborada? Substâncias orgânicas, como açúcares. Essas moléculas orgânicas, elas vão servir de alimento para o vegetal e, consequentemente, elas são a base da matéria orgânica do planeta Terra, porque a partir daí elas vão alimentando todos os outros seres vivos na cadeia alimentar, certo? Então, esse é o processo de fotossíntese que vai ocorrer na folha, mas que tem a ajuda das raízes, porque é elas que vão absorver a seiva bruta do solo.
Então, aqui nós temos uma observação. Veja, a seiva bruta, ela é levada pelos vasos lenhosos das raízes até as folhas. Esses vasos lenhosos, eles também nós vamos chamá-los de xilema. Esse xilema somente transporta seiva bruta, água e sais minerais. Já produzida pela fotossíntese nas folhas e transportadas pelos vasos liberianos para toda a planta. Aqui eu estou falando de quem? Da seiva elaborada. Esses vasos liberianos nós vamos chamar de floema, certo? Xilema e floema são vasos condutores. Xilema só transporta seiva bruta. Floema só transporta seiva elaborada. Iremos estudar melhor quando for a parte de histologia vegetal, ok? Mas vocês já precisam saber disso. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de raiz. Esse tipo que está apresentando na foto, ela é chamada de raízes fasciculadas. Está presente no capim, cana-de-açúcar, milho, entre outras plantas. Possuem raízes numerosas e finas, todas do mesmo tamanho, que saem da mesma região do caule. Já as raízes axiais ou pivotantes, que estão presentes na laranjeira, mangueiro, feijão ou café, possuem uma raiz principal da qual partem as ramificações. As raízes em geral são terrestres e subterrâneas, mas há também raízes aquáticas, como as do água-pé, e raízes aéreas, como as das orquídeas. Então, aí nós temos uma orquídea jovem com a raizinha aérea, a flor da orquídea, e aqui nós temos o água-pé, que é uma plantinha aquática, sua raiz sobrevive na água tranquilamente. As raízes crescem para baixo, ou seja, apresentam geotropismo positivo. O que isso quer dizer? Geo quer dizer terra, tropismo é o sentido. Então, a raiz ela vai crescer em direção à terra, certo? Por isso que é chamado de geotropismo positivo. Essa reação é controlada por substâncias químicas chamadas de hormônios. Na ponta da raiz há a coifa, que tem a forma de um capuz e protege as células que estão por baixo dela. Essas células são chamadas células germinativas e é que vão conseguir fazer com que essa raiz consiga crescer. São muito importantes. Há a região pilífera, onde encontram-se os pelos absorventes, que aumentam a superfície de contato da raiz com o solo, e uma região de ramificação, de onde saem as raízes secundárias. Então, a coifa é aqui essa pontinha da raiz, onde estão as células germinativas. A região pilífera é essa onde tem os pelos absorventes, e aqui nós vemos que tem uma raiz principal, e nós temos raízes secundárias que estão saindo a partir dessa raiz principal, ok? E a coifa está aqui embaixo. Pronto, então a aula de hoje é isso, sobre raiz e as características gerais das angiospermas. Vocês vão fazer um resumo para mim e na próxima semana nós vamos estudar o caule, ok?